Bom dia, povo de Deus, uma alegria imensa estarmos mais uma vez aqui comentando com respeito à palavra de Deus, a quem nos tem nos dado graça, virtude, entendimento para compreender a mesma. Que Deus possa te abençoar nesse dia, em o nome de Jesus. Irmão, uma das coisas que eu quero comentar contigo, com vocês aqui nesta manhã, é sobre um assunto que está no livro de 1 Coríntios, no capítulo número 3, do versículo 11 ao versículo de número 15, que vai nos falar, vai nos fomentar, vai nos fornecer argumento sobre o tribunal de Cristo. Paulo vai dizer assim, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, a dia a ser declarado, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém edificou nesta parte permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detritos, mas o tal será salvo, todavia, pelo fogo. Aqui nós temos o que nós conhecemos como o tribunal de Cristo, né? O tribunal de Cristo ele não vem para condenar ninguém, porque o tribunal de Cristo acontece logo após o arrebatamento da igreja, onde a igreja neotestamentária e a igreja testamentária estarão na presença do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz: se a obra de alguém, por exemplo, se queimar, verdade, ele não perderá a sua salvação. Ele será salvo, todavia, será salvo pelo fogo, né? Aprovado pelo fogo. Que fogo é esse? O fogo do Espírito Santo. Então a Bíblia fala que nós receberemos lá de Deus algumas coisas interessantes. Edifício de ouro, ou seja, isso é galardão de ouro, prata, pedra preciosa. Uns receberão madeira, feno e palha. Mas não é sobre isso que eu gostaria de falar nesse tribunal. Eu gostaria de falar com você sobre as coroas que nós iremos receber. No livro de Apocalipse, capítulo de número 4, versículo 9 a 11, a Bíblia vai nos contar de algo tremendo. Veja o que vai dizer João viu na ilha de Patmos. E quanto aos animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava assentado sobre o trono, e ao que vive para sempre. Ao que vive para sempre. Os 24 anciões prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, adoravam ao que vive para todo sempre, e lançaram as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por sua vontade todas foram criadas. Vamos ver o que ele diz. E eles lançaram, veja o versículo 10, o final do versículo 5, e eles lançaram as suas coroas diante do Cordeiro. Isso quer dizer que quando chegarmos lá no céu, nós teremos coroas na cabeça. E como vamos interpretar isso? Como vamos entender isso? Que tipo de coroa é essa que nós receberemos? Nós receberemos 5 tipos de coroas no céu. 5 tipos de coroas nós receberemos. Talvez nem todo mundo ficará igual, né? Porque no céu não vai ter esse negócio de igualdade, não. Uns vai receber, uns vai brilhar mais. A Bíblia fala que uns brilharão como o sol, outros brilharão como as estrelas e outros brilharão como a lua, que não tem refletor próprio, mas reflete dos outros. Porque aqueles que não tiveram bons testemunhos, né? Eu não sei se eu vou brilhar como a lua, como o sol, como a estrela, mas eu quero brilhar lá no céu, né? Em nome de Jesus. Então a primeira coroa que nós vamos falar nessa manhã é a coroa da incorruptibilidade. Ela se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 25, que diz: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. De tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível, né? Ou seja, o atleta luta por alcançar um galardão
terreno, uma glória terrena. Porém, nós lutamos, nós tentamos, esforçamos para servir a Deus, para receber de Deus uma coroa incorruptível. Ou seja, uma coroa que não se corrompe, uma coroa que não acaba com o tempo. Porque a coroa terrena, a glória terrena, ela vai ficar aqui. A coroa que nós vamos receber no céu, a coroa de incorruptibilidade, ela vai durar para sempre, de eternidade em eternidade. Porque quem faz a coroa é Deus. Aleluias. A segunda coroa que nós encontramos está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo número 2, versículo 19. É conhecida como a coroa da alegria ou coroa de júbilo. Júbilo e alegria é a mesma coisa. Essa coroa é para aqueles que ganham alma. Se você, por exemplo, evangelista, pessoas que gostam de ganhar alma, eles receberão essa coroa de júbilo ou de alegria. É tanto que o salmista Davi vai nos dizer, ele vai relatar, ele vai falar o seguinte: feliz é aquele que volta colhendo os seus feixes, ou seja, aquele que sai a plantar chorando, gemendo, ele volta colhendo os seus feixes com muita alegria. Isso quer dizer que receberão a coroa da alegria. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 19 e também o versículo de número 20. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença do nosso Senhor, na sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a vossa glória, a vossa alegria. A nossa alegria, né? A alegria das pessoas é esta coroa que nós receberemos de Deus no céu. Coroa chamada de júbilo ou alegria. A terceira, que são para ganhadores de alma. A terceira coroa é a coroa da vida. Coroa da vida. Nós temos lá no livro de Tiago também, quando Jesus aparece a João na ilha de Patmos, ele fala sobre essa coroa da vida. Ao que vencer, né, ao que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Tiago, no capítulo de número 1 e versículo de número 12, ele vai nos falar sobre essa coroa de alegria. Apocalipse é um pouco mais explícito, é bem mais explicado, mas eu prefiro trabalhar aqui em Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 12, que vai nos falar sobre isso. Bem-aventurado o varão que sofre tentações, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Essa coroa da vida é para aqueles que sofrem, né? Passaram por tribulações, passaram por privações, lutou, mas venceu. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, você também pode vencer. E depois que você vencer, eu te darei o quê? A coroa da vida. A coroa da vida, o Senhor vai nos entregar a coroa da vida, porque lutamos, né? Porque ficamos firmes e não vacilamos, então teremos direito à coroa da vida. Glória a Deus. A quarta coroa é a coroa que nós entendemos como a coroa da justiça. É dada como a quarta coroa, é a coroa da justiça. O que essa coroa da justiça ela representa? Alguns textos emblemáticos nos mostram que essa coroa é para aqueles que não tiveram amor à sua própria vida, mas antes se entregaram para Cristo, ou seja, aqueles que são mártires no Evangelho, como Estevão, que não amou a sua própria vida, mas entregou por amor a Cristo, como Paulo, Pedro, os apóstolos, ou Zacarias, que foi cerrado lá no Velho Testamento, né, diante do altar com pau de aroeira, Isaías, que foi cerrado, e outros que foram mártires do Evangelho. Quantas famílias foram mortas na Inquisição, quando a Igreja Católica, por volta do ano de 245, na sua Inquisição, mataram muitos cristãos, lançando dentro das covas para que os leões comessem, né? As mães segurando os filhos. Essas pessoas receberão aquilo que é justiça, a coroa da justiça. E Paulo nos remete a isso. Ele fala a respeito destas coisas, capítulo 4, do versículo de número 8. Eu quero ler também o versículo 7. Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça está guardada,
Ou seja, eu combati o bom combate, eu lutei, eu morri por amor a Cristo, eu sofri por amor a Cristo, né? Agora, quem vai me justificar é Deus. Quem vai me justificar é o próprio Cristo, né? Ele vai te justificar naquele dia, em nome de Jesus. A coroa é Ele que vai lhe entregar, chama coroa da justiça. Aqueles que foram injustiçados receberão a coroa da vida. Glória a Deus. Então existe também mais uma coroa que nós receberemos no céu. Mais uma coroa que nós teremos direito nos céus. Essa coroa, ela é chamada a coroa de glória. Por que coroa de glória? Porque essa coroa é dada àquelas pessoas, ela representa aquelas pessoas que cuidam, né, que cuidaram, melhor dizendo, do rebanho do Senhor, porque nós estamos falando aqui do tempo futuro, né? Pessoas que cuidaram do futuro para o passado. Então, pessoas que cuidaram das almas, quando estiver lá no céu, vai receber essa coroa chamada coroa de glória. Isso é dado aqui aos pastores, aqueles líderes da igreja, né, que lutaram para cuidar da obra. E veja o que o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo 2 a versículo de número 4. Ele diz assim, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimo puro, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho, a qual aparecerá o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Aleluia! Alcançareis a incorruptível coroa de glória. Isso é dado a quem? Aos pastores. E que Pedro fala, apacentai o rebanho de Deus que há entre vós. Isso é dado para aqueles que apacentam. Aleluia! Coroa de glória. Então, todo mundo, nem todas as coroas nós teremos, né? Alguns receberão umas coroas, receberão outras, né? Então, aqueles que apacentam, cuidaram bem, mas tem umas qualidades aqui, né? Que não cuidaram por força, não por torpe ganância e não domínio sobre a ovelha. Tem que ter 3 qualidades. Tem pastor que não vai receber essa coroa, por quê? Porque cuidou com torpe ganância, né? Tentando ganhar, dominando as suas ovelhas, não vai receber. Então, a primeira coroa é a coroa da incorruptibilidade. A segunda coroa, a coroa de júbilo. A terceira coroa, a coroa da vida. Quarta coroa, a coroa da justiça. E a quinta coroa, a coroa de glória. Espero ter ajudado você nesta manhã. E quando você chegar no céu, você vai receber de Deus a coroa a qual Ele preparou para a sua vida, ou você lutou por ela. Amém? Que Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Tenha um bom dia, uma boa semana, na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, a paz do Senhor. Fica com Deus.